Olá, depois de muitos meses afastada do podcast, cá estou eu de novo tentando gravar, mas me explicando, né, se é possível. O último episódio que eu gravei foi antes o último episódio que eu publiquei foi antes da minha viagem de aniversário. E quando eu voltei, eu gravei um episódio sobre ela, mas acabou, acho que dando errado no áudio, eu não me lembro mais, faz muito tempo. E eu não publiquei, adiantei que eu ia publicar depois, né, o episódio sobre os anjos. E eu acabei não gravando mais. Eu até tinha em mente voltar nas minhas férias agora de agosto, mas eu precisava processar muita coisa. E eu queria falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesses meses, né, nesse episódio. Talvez não em detalhes, mas acho que um pouco do processo que eu passei e das coisas que eu aprendi e, enfim, o que eu tirei, né, de bom desses meses. E uma das coisas, né, que aconteceu, e eu acho que por isso também eu vou conseguir ser mais constante no podcast, em gravar e publicar, eu mudei de emprego e foi de fato um processo nas minhas férias. Eu acabei não gravando também porque tava meio que certo, não tava 100% certo, mas parecia muito que ia acontecer e eu sou uma pessoa muito de rotina. Eu sempre peço os mesmos pratos, eu sempre assisto os mesmos filmes, eu ouço as mesmas músicas. E eu tava lá no meu emprego antigo há quase 6 anos. Era 5 anos e alguns meses, mais pra 6 do que pra 5. E, enfim, tinham pessoas que eu me dava muito bem, que ficaram lá, né? Enfim, ainda são meus amigos. Mas o que eu construí lá pesava muito pra mim. E eu precisava, né, digerir tudo o que estava acontecendo. E eu meio que dediquei esse tempo que eu tava de férias a isso. E quando eu voltei, enfim, a rotina não me permitiu voltar a gravar. E, enfim, acho que foi uma grande mudança na minha vida. E é engraçado, e é algo que eu queria muito falar sobre, é o quão, apesar, né, de não estar mais feliz lá, ver que o meu tempo lá tinha acabado, o quão difícil foi isso pra mim, de tomar essa decisão e ainda que fosse difícil pra mim abrir mão, enfim, dos meus amigos, da minha rotina, e isso pesava realmente muito pra mim, porque uma coisa que eu falo muito pra quem, né, mais próximo de mim é que eu não sei dividir o profissional do pessoal. Eu acho que é porque eu acabo me envolvendo muito, talvez eu seja muito emotiva, me envolvendo muito em qualquer coisa que eu vá fazer plenamente. Então eu acho que isso acabou acontecendo no meu trabalho também. Então eu não consigo separar, então acaba que as coisas que eram pra eu lidar melhor, enfim, talvez que fossem pra me irritar, conseguiam me irritar, porque eu me envolvi emocionalmente nas coisas também, essa é a parte ruim, mas a parte boa eu acho que acaba pra mim pesando mais do que a parte ruim, né, de você não ser fria e calculista, é que você consegue ser humana, sabe? E era uma coisa que tava me incomodando bastante. Eu saí basicamente do mundo corporativo e o quanto as pessoas sacrificam muitas coisas pra crescer, sabe? Profissionalmente. E eu vi que... Bom, o meu último episódio eu tinha 28. Faz algum tempo que eu tenho 29 e daqui a pouco eu vou fazer 30. Então faz tempo que eu gravei o último podcast. Mas é isso, chegando aos 30 quase, e eu decidi fazer... Eu decidi não. Eu vou chegar mais nesse ponto da decisão, né? Essa transição minha de emprego foi muito relacionada mesmo a eu conseguir equilibrar melhor o quanto eu tinha dedicado de mim na minha vida profissional
e o quanto eu queria dedicar a outras áreas da minha vida. Acho que a minha rotina, na época... Foi semana passada, gente, que eu saí do meu emprego antigo. Mas enfim, a minha rotina, ela era basicamente trabalho. E eu não digo só o meu trabalho, que eu recebia salário, não. Serviço na igreja, basicamente a minha vida era um grande loop de trabalho. E eu acabei, né, colocando na balança também o meu tempo com a minha família, enfim, o tempo que eu cuidava de mim mesma, o tempo que eu fazia coisas que eu gostava, como gravar o podcast. Enfim, tudo isso eu fui colocando na balança e eu vi que, apesar de eu não ter, oh meu Deus, chegado, sei lá, a uma diretoria de uma empresa no mundo corporativo, eu não ter alcançado um cargo altíssimo, eu tinha conquistado muita coisa na minha vida profissional que eu tenho muito orgulho e eu acho que essa é a questão. Você não precisa, né, enfim, ganhar R$1 milhão por mês pra você ver que você teve uma carreira bem sucedida. Eu acho que eu fui bem sucedida naquilo que eu me propus a fazer e naquilo que me entregaram pra fazer. E de forma alguma, sei lá, eu acho que eu fui extraordinária, mas eu acho que eu provei daquilo que me era vendido com tanto brilho e purpurina que era, enfim, estar satisfeita profissionalmente. E quando eu saí da faculdade, eu não tinha muita perspectiva. Eu fiz uma faculdade, enfim, eu escolhi um curso pouco competitivo, especialmente naquela época. Enfim, estava em destaque. A minha profissão, né, designer, é uma profissão relativamente nova e tinha muitas promessas, né, de que poderia dar certo, mas era algo novo também. Então, apesar das promessas, não tinha nada muito concreto que me garantisse que eu ia ter um bom emprego. Eu cogitei mudar de estado, eu cheguei a pesquisar até, sei lá, se não daria pra eu alugar um apartamento com alguma amiga pra eu poder procurar um emprego em São Paulo, sei lá. O que me era dito é que a maior parte das empresas que eu poderia ter algum futuro tinha a base lá, enfim, escritório com marketing e tudo mais, teria que ser lá. Então eu fiquei muito surpresa quando eu consegui um emprego no Rio, um emprego em uma empresa que tinha muita promessa de crescimento. De fato, a empresa cresceu bastante e eu cresci junto. E tudo que eu vivi, assim, lá e tudo que eu plantei lá, eu acho que, de certa forma, eu pude colher, né? E acho que uma coisa que eu consegui ter muita convicção de que eu deveria tomar esse passo é que quando Deus não quer mais que você esteja no lugar, a bênção dele se retira daquele lugar. E ele te chama para uma nova estação, né? Para uma nova vida. E eu cheguei até a falar isso na minha célula, que quando Abraão e Ló, né, estavam vendo que não ia dar certo eles se manterem no mesmo lugar. Pra quem não sabe, Abraão, patriarca, enfim, tanto cristianismo quanto judaísmo, ele é bem conhecido, e Ló era seu sobrinho. Vou dar uma contextualizada. Deus mandou Abraão sair da casa do pai dele com a esposa e os bens que ele tinha, que não eram muitos. Ele era um homem rico, mas ele ficou muito rico depois, né, da jornada dele. E Deus mandou ele deixar pra trás tudo aquilo que era confortável pra ele e, enfim, ele era um herdeiro e Deus mandou ele deixar pra trás tudo isso pra viver algo novo com ele. E
Abraão acabou levando o sobrinho, só que eles tinham gado e tudo mais, e acabou tendo conflito entre os pastores dos dois, os pastores que cuidavam das ovelhas e tal. E os dois chegam, né, de frente para a terra, que seria, né, a terra ali que Deus tinha prometido para Abraão, e Abraão fala para Ló que ele poderia escolher. E Ló foi por aquilo que aos olhos dele era o melhor. E ele escolheu campos verdes, gramados, e aparentemente aquilo era uma grande promessa. Mas acabou que Ló foi para uma cidade que mais tarde ela foi destruída, porque era uma cidade com muitos pecados, enfim. Tem na história, né, quando Deus vai destruir a cidade, mostra o próprio Ló oferecendo as 2 filhas para serem abusadas pelos homens da cidade, para que os anjos fossem protegidos, para você ver o quão decadente era aquela cidade. E Abraão acabou ficando, né, com o que sobrou. Que sobrou não, né, que era meio que metade, mas eram terras, entre aspas, ruins. E Abraão foi abençoado naquele lugar porque a bênção do Senhor estava com ele. E eu acredito assim que eu não estava mais feliz, não por causa das dificuldades. Já passei muitos momentos difíceis nessa minha antiga empresa, mas acho que eu tinha essa convicção assim de que lá não era mais o meu lugar. E é péssimo quando você já viveu muitas coisas boas, quando você cresceu em um lugar e... Enfim, eu cresci numa casa em que a cultura de você permanecer, então meu pai passou anos e anos em todas as empresas que ele ficou. E foi assim que ele conseguiu sustentar a nossa família. Então, eu achava que era digno, né, eu ficar muitos e muitos anos. Tudo bem que pra minha geração, eu acho que ficar quase 6 anos em uma empresa é uma grande coisa. Mas eu tinha essa visão de permanecer. Mas muitos sinais foram dados, assim, por Deus para que eu tomasse essa decisão mesmo. E foi isso que gerou em mim uma convicção de que, apesar de não ser fácil, assim, é engraçado porque eu tive tempo, né, para processar tudo isso. Eu acabei sendo muito menos emotiva na minha despedida do que eu esperava que eu fosse ser. Eu acho que o que eu mais valorizava mesmo, o que eu mais valorizo, que eu ganhei lá, permanece na minha vida. E eu acho que as coisas que eu pude influenciar as outras pessoas e as amizades que eu cultivei lá e, enfim, os momentos bons que eu passei lá, isso vai permanecer. Então, isso continua comigo. Então, esse tempo, né, de digerir, né, essa mudança foi importante para que eu conseguisse enxergar. E apesar da minha transição de emprego ter sido super saudável e eu ter muitas coisas boas para contar de como foi, né, como Deus fez as coisas acontecerem, eu também tenho aprendizados desse tempo no mundo corporativo e eu queria falar um pouco sobre um. E eu acho que foi, né, um grande ponto de atenção para mim, que eu acabei refletindo bastante. E eu tava muito infeliz na minha antiga empresa, porque, na minha visão, eu acredito que a empresa estava passando por uma grande crise de liderança. E tinha pessoas que estavam dizendo que a empresa estava crescendo, pessoas que estavam dizendo que a empresa não estava indo para frente. E realmente eu tenho a minha opinião, eu tinha a minha opinião, tenho ainda, mas acho que não é relevante compartilhar. Mas eu acho que o que me fez sair foi ver coisas acontecendo que eu não concordava. E eu com certeza diria que era, como a gente gosta, né, de falar tudo em inglês, né? No marketing e no mundo corporativo, era top-down. E
tem 3 coisas que eu queria falar sobre ser líder. E eu não acredito que eu fui uma líder perfeita. Eu cheguei, né, a ter equipe, liderar. Não, acho que algumas decisões que eu tomei, eles me odiaram. Mas eu juro que eu tomei com boas intenções. Acho que a gente conseguiu um bom portfólio das minhas decisões doidas, que talvez ali, né, de imediato não causaram o que eu gostaria que tivesse causado. Mas, né, sendo uma liderada, eu acho que eu tenho coisas a pontuar também. E eu acredito que uma liderança sem princípios, ela dura muito pouco. Você pode até liderar a força e pela sua influência e pelo seu poder, mas quando a pessoa tiver a oportunidade de sair sob o seu guarda-chuva, ela vai sair. E não tem nada pior, eu acredito, né? Enfim, você se encontra no podcast da Sara, então você vai ouvir a opinião da Sara. Eu acredito que é uma das piores coisas para uma empresa é a alta rotatividade. E isso mostra o quão não saudável está uma equipe. E eu diria que isso tem muito a ver. Então, coisas importantes que um líder precisa prestar atenção. E eu diria falar a verdade. Integridade. Sério, teve pessoas que nem eram meus líderes, mas eu tinha uma grande admiração, porque eram pessoas muito íntegras. E eu ia ficar muito feliz se eu fosse da equipe daquela pessoa. E a terceira coisa que eu diria é que família é muito importante. E eu tomei essa decisão de sair justamente também por causa da minha família, porque eu fiquei observando as coisas. E uma das coisas que eu tenho muita certeza é que é impossível você ser um bom líder se você não honra a sua família. Eu sei que tem empresas que, enfim, defendem princípios que você acredita, que eu acredito, e que no fim é tudo falsidade. Por exemplo, tem uma marca que ficou muito famosa por causa da influenciadora que é a dona dela, que é a Jurf Avenue, uma parada assim. E ela defendia que você deveria abraçar todos os tipos de corpos e ter, né, enfim, uma maior amplitude de tamanhos. Tô falando certo? Acho que é isso. Ter mais variedade de tamanhos pra abraçar e incluir todos os tipos de pessoas, né, tipo de corpos. E ela fazia bullying com as pessoas que estavam com sobrepeso dentro do escritório dela. E é isso. Claro que ela continua muito famosa e muita gente ignorou isso e continua comprando nela. Mas, além de eu realmente acreditar que estrategicamente não é sustentável você viver uma mentira e você não consegue manter liderados, funcionários felizes vivendo uma mentira, eu realmente acho que sucesso a esse preço, sabe, né, de você de fato viver uma performance eu até li um artigo no Substack sobre isso, de como, né, influenciadores, donos de empresas estão vivendo um grande teatro, porque eles precisam sustentar uma imagem, porque é isso que traz o dinheiro para a empresa deles. E além, né, de fato eu achar que estrategicamente para sua empresa não é bom você mentir, você ser mau caráter e, enfim, você desrespeitar quem você deveria mais amar. Eu realmente acho que é um custo muito, muito alto. E as pessoas que pagam esse preço, sabe, elas não conseguem lidar.
tão bem quanto você pensa que elas conseguem. Elas precisam de apoios. Seja usando drogas para poder se anestesiar, seja aproveitar do poder que tem e da fama que tem naquele grupo bem limitado de pessoas e esbanjar dinheiro. E acaba que você percebe que tem um preço ali que a pessoa tá pagando, e eu acho que cabe a você decidir se você quer pagar esse preço ou não. Porque, acredite ou não, existem pessoas que eu acho que eu falaria, né, dos prós e contras e escolheriam uma vida superficial de qualquer forma por causa das promessas que essa vida tem. E quem sou eu pra julgar? Mas eu acho que, mais uma vez, meu podcast, minhas opiniões. E eu acho que isso que tava me deixando infeliz era enxergar, né, esse cenário e as escolhas que as pessoas estavam fazendo bem na minha frente, assim, pra manter o status, o poder, sei, o lucro. E eu não consegui aceitar muito bem. Acho que eu tentei falar e eu tentei desabafar, assim. E era até uma coisa muito recorrente com as pessoas que eram próximas de mim, eu desabafar e tentar colocar pra fora aquilo que tava me deixando indignada, assim. E acho que nesse caso a gente tem uma limitação muito grande. E usando, né, o que eu aprendi na Bíblia é que a gente não consegue convencer o homem do pecado. Você não consegue convencer de fato que uma pessoa tá indo por um caminho ruim, sabe? Algo ruim pra vida dela, algo que não tem vida mesmo, sabe? Uma vida sem vida. E é uma grande frustração, eu acho, de um cristão. Agora, né, indo pro lado mais espiritual, é quando você quer convencer uma pessoa de que a vida, né, o rumo que ela tá tomando não é bom pra ela e você não consegue enfiar aquilo na cabeça dela e convencer ela, porque tem coisas que só o Espírito Santo faz mesmo. E passando esse momento bad vibes, né, das coisas ruins, né, que eu enxerguei no mundo corporativo, e eu acho que qualquer lugar que tenha estrutura de poder, isso pode acontecer, até mesmo dentro da igreja. Então, acho que eu já vivi o suficiente e já tive, né, uma vida de igreja, uma vida com Deus longa o suficiente para saber que qualquer instituição, né, ela tá vulnerável, né, a esse tipo de coisa, porque ela é, né, a instituição é feita de estruturas de poder e no poder estão as pessoas. E eu realmente acredito que tem igrejas sérias, que Jesus é o cabeça da igreja, mas às vezes, né, se você cavar bem ali, assim como a igreja primitiva, que é uma igreja que a gente tem como um alvo, assim, uma igreja que a gente admira, né, a igreja dos primeiros séculos, ela tinha problemas estruturais também. E na própria Bíblia, no Novo Testamento, tem diversas cartas de Paulo para tentar, de fato, corrigir esses problemas. E, inclusive, isso eu tava conversando com o pessoal da minha célula, justamente que às vezes a gente entra na igreja esperando algo muito diferente. E eu entendo aquele discurso de, tipo, a igreja é um hospital, então pessoas quebradas estão lá. Mas eu tenho também minhas opiniões sobre isso. Já que eu falei, eu vou falar sobre o que eu acho. Eu acho, ponto importante, que é por isso que eu comecei a falar sobre,
Eu acho que você não pode entrar numa igreja esperando que as pessoas vão ser perfeitas. E você não deve entrar numa igreja. A comunidade é lindo. Eu amo igreja. Eu vivi igreja a minha vida toda, mas você não pode entrar lá por causa das pessoas, por mais legais que elas pareçam. Tem gente ruim também. Você tem que estar lá por causa de Jesus. E o que eu queria comentar sobre a igreja ser um hospital e pessoas quebradas estão lá. Eu tenho amigos cristãos e eu tenho amigos não cristãos. E uma das coisas que mais me choca até hoje é que eu vejo atitudes cristãs de pessoas não cristãs, às vezes mais do que eu vejo de pessoas cristãs. E é claro que o essencial para a pessoa é ela ter Jesus. E nós esperamos que ela mude, né? Seja transformada pelo Espírito Santo. Mas é isso, eu acho que esse é o grande ponto de atenção. Se você tá no hospital sendo cuidado, por que você não tá melhorando? E as pessoas falam sobre isso porque elas colocam que, teoricamente, tem que ser difícil mesmo você lidar com pessoas dentro da igreja. Mas sei lá, eu acho muito louco que as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, elas não tenham atitudes tão cristãs quanto pessoas que tiveram contato com a Bíblia 2 vezes na vida. Então, é uma crítica também, é algo que eu aprendi muito durante esses anos, porque eu acabei fazendo amigos bem próximos. É porque eu vivia muito tempo no meu trabalho e eu acabei observando muito isso, porque nesse período em que eu tava fazendo amizade no meu trabalho, que eu passava muito tempo, né, com elas, eu também acabei me envolvendo muito dentro da igreja, em serviço, e acabei tendo amigos mais dentro da igreja, que eu até cheguei a tratar em um dos podcasts que eu fiz, até com uma amiga minha da igreja, de que eu fiquei um tempo sem ter muitos amigos cristãos, tipo, talvez nenhum. E quando eu coloquei meio que lado a lado, né, eu tendo paralelamente os dois tipos de amigos, amigos que compartilhavam a minha fé e amigos que não, é um pouco chocante, sabe? E eu realmente acredito que o inimigo, o diabo usa isso para que você se afaste, né, da comunidade, você se afaste da comunhão. E eu sou teimosa o suficiente para entender que mesmo que as pessoas dentro da igreja tenham atitudes que eu não admiro, atitudes que não são bíblicas, eu preciso continuar obedecendo ao Senhor. E acho que isso foi um grande aprendizado também na minha vida durante esse tempo, por causa dessa comparação. E eu acho que isso me fez entender muito melhor como as pessoas funcionam, entender quantas pessoas podem me acessar. E isso me fez também aprender a ser uma amiga melhor. Eu acho que lidar com pessoas que pensam tão diferentes de mim me fez muito bem. Acho que eu saí muito da minha bolha. Uma coisa muito importante que eu não tinha lembrado de falar, mas eu acho que isso foi um crescimento muito grande pra mim. Foi sair da minha bolha ali, né, de filha super protegida. Eu entrei mais novinha nessa empresa e eu tinha acabado de sair da faculdade, enfim, fiz faculdade perto de casa e eu não lidava com muitas realidades muito diferentes da minha e pensamentos muito diferentes do meu. Então, acho que isso me deu a oportunidade de conseguir pensar melhor. Eu acho que isso. Eu consegui lidar melhor com as diferenças entre eu e as pessoas que estavam ao meu redor. E amar elas, mesmo com as nossas diferenças. Ser intencional em demonstrar bondade, ser intencional em ser honesta. Porque nem sempre eu fui boazinha, às vezes eu fui bem brava. E eu acho que
isso agregou muito pra minha vida e foi como eu cresci também no meu pessoal. Por isso que não dá pra dividir, entendeu? Porque não adianta, acaba afetando seu pessoal também. Você vai virar um robô se você tentar separar muito. E o seu diferencial é ser humano, porque vai ter uma hora que o seu técnico realmente um robô vai saber fazer. Então você precisa manter, né, a sua humanidade para que você de fato se torne insubstituível, porque cada um tem sua individualidade e é isso que faz de você exercer uma função que ninguém mais consegue. E isso foi uma palavra cheia de esperança, porque eu tô numa nova fase da minha vida. Vocês vão lidar muito com a Sarah Good Vibes, mas uma coisa que eu queria ler antes de fechar o podcast foi algo que eu li hoje no meu devocional, ou eu li ontem? Deixa eu ver. Não, eu li hoje mesmo. E eu acho que esse versículo em si traz muito da Sarah como essência. Foi um versículo que na minha adolescência eu amava. E eu realmente, porque eu tenho essa convicção de que Deus me levou para essa nova estação, eu tenho uma sensação muito boa, sabe? Eu acho que eu chamo isso de esperança, mas eu vou ler o versículo pra gente finalizar. E tá em Isaías 64, versículo 4. São 2. É um versículo e meio que eu vou ler. E diz assim: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Recebes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria. É isso, gente. Até o próximo episódio. Espero que seja em breve mesmo. E tchau, tchau.